Evangelho segundo escreveu Lucas. Está escrito no capítulo 4, verso 15. Está escrito assim: ensinando na sua sinagoga, e por todos eles era louvado. Chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando falamos de profeta, e quando pensamos em o Messias, logo vem à nossa mente, quando se temos costume de leituras da Bíblia e se já pesquisamos um pouco sobre a figura do Messias, logo vem ao nosso raciocínio, à nossa pesquisa, a pessoa do profeta Isaías. Isaías foi um dos profetas que mais falou a respeito da vida, do ministério do Messias. E aqui, exatamente aqui, Jesus, ele volta à sua cidade natal, sua cidade onde ele foi criado, porque ele nasce em Belém, ele desenvolve seu ministério em Cafarnaum, mas ele sente que antes de dar continuidade ao seu ministério, ele precisa ir até a sua cidade. E num dia de sábado ele começa a ensinar, conforme era de costume. Alguns rabinos interpretam essa era, no passado, que eles tinham um costume, na realidade, de todo sábado dar continuidade segundo um livro que se estaria lendo. Então aqui nós entendemos, a partir dessa visão, um livro contínuo, ou seja, se eu estou lendo 4, no sábado que vem fosse, por exemplo, eu ia ler o 5º capítulo. Então exatamente naquele dia, Jesus abre, foi-lhe dado o local onde ele deveria ler, exatamente era essa passagem. Uma passagem bíblica que fala sobre ele mesmo. E olha só o papel assumido por ele como um profeta Messias. Que ele, primeiro, ele é movido pelo Espírito. Ele tem sobre ele o Espírito do Senhor. Interessante que a palavra Senhor, naquela época, significava exatamente não um Senhor humano, mas exatamente a figura representativa de Deus, que estava acima das condições de vida humana, mas no sentido de vida humana não de mera existência, mas de soberania mesmo. A palavra Senhor era muito relacionado a soberano. Mas olha só as características que esse Espírito do Senhor manifesta nesse profeta aqui, que vamos chamar Jesus aqui de profeta, como a figura do profeta. Como profeta, ele era um pregador de boas novas. Como um profeta, ele ia trazer essa mensagem aos pobres. Entenda-se que pobre não significa pobre fisicamente, materialmente, mas um pobre existencial, um pobre no sentido da palavra mais profundo, que envolve toda uma estrutura. O homem pode ser rico de matéria, mas ser extremamente pobre em conteúdos existencial da sua alma. Ele pode ser um pobre no sentido de perdão, pobre no sentido de exercer justiça, pobre no sentido de exercer misericórdia, pobre de amor. Existe um conteúdo de pobreza muito mais além do conteúdo material. Tanto é que Jesus aqui não era um milionário, mas ele era um homem rico, em abundância. Como um homem, ele era pleno no sentido de entender a vontade de Deus. A riqueza está para além
da materialidade, daquilo que entendemos como materialidade do mercado. Aí ele diz mais: enviou-me para pregar liberdade aos cativos. Ou seja, Jesus, como a figura do profeta, ia levar liberdade aos cativos. E também dar vista aos cegos. Entenda-se que cativeiro, pobreza, cegueira está para além do significado material em si, porque há também formas de prisão, de estar cativo, que está para além de um simples cativeiro. Há também espécies de cegueira que são extremamente mais danina, mais ofensiva do que uma simples cegueira existência, de uma simples cegueira física. Então há cegueiras da alma, há pontos cegos, há interpretações cegas, há relacionamentos cegos, há maneira de nos comportar que expressa extremamente cegueiras. Então Jesus ia trazer vista essa maneira de nos relacionar, essa maneira de nos comportar, de enxergar, de exercer justiça, de exercer a nossa liberdade. E olha que o sentido de dar vista ao cego está aqui relacionado à pobreza, está relacionado à liberdade, e depois ele fala que vai, depois da visão, ele vai pôr em liberdade os oprimidos. Então existe toda uma consequência. Então eu quero falar sobre a figura do profeta na pessoa de Jesus. E quando eu falo do profeta, eu gosto, já pesquisei muito alguns livros, eu gosto muito do pensamento de um judeu chamado Abraham Joshua Heschel, que é um judeu que em tempos de crise dos séculos passados, século XX, quer dizer, século XIX, ele influenciou muito na questão. Ele lutou junto com Martin Luther King pela liberdade americana dos negros. Ele era anti a guerra do Vietnã. Ele testemunhou a opressão nazista, ele testemunhou através de ver a sua família e o seu povo sofrendo. Então ele era um homem aberto ao diálogo. E dentro do pensamento hescheliano, vou chamar assim, de Heschel, ele é um homem muito dialogal. Então ele trabalha a figura do profeta como a partir do conceito do patos, ou seja, a partir de que o Deus Jeová, o Deus dos profetas, era um Deus não apenas que se relacionava com o profeta, como o profeta um mero porta-voz, como se fosse um mero microfone, um mero porta-voz que tinha que codificar a voz de Deus e transmitir, não. Ele trabalha com a figura do profeta, que o profeta encarnava nas palavras verdadeiramente o próprio Deus, os sentimentos de Deus, o sofrimento de Deus. E ele trabalha a questão de Deus em busca do homem. Então, vou ler o seguinte, o pensamento decisivo na mensagem dos profetas não é a presença de Deus para o homem, mas antes a presença do homem para Deus. Eis porque a Bíblia é mais uma antropologia de Deus do que uma teologia do homem. Os profetas não falavam tanto do interesse do homem por Deus, como do interesse, eles falavam do interesse de Deus pelo homem. No princípio há esse interesse divino, e é devido a esse interesse que inspira o homem, que leva o homem a buscar Deus, a se interessá-lo por Deus. Então a preocupação incondicional de Deus com a justiça não é antropomorfismo, ao contrário, a preocupação humana com a justiça é uma teomorfismo, ou seja, o profeta tinha uma preocupação de teomorfismo, onde ele encarnava a própria figura de Deus, através das palavras de Deus. O profeta sentia as dores de Deus. O profeta era um homem sensível, ele era um crítico social também, ele era um homem que combatia as injustiças existenciais do seu tempo. Ele não era um mero pregador, ele não era um falastrão, ele não usava de jargões. Por isso que a mensagem aqui de Jesus, quando relacionada à figura do profeta, entendemos que Jesus não apenas falou, mas ele viveu realmente Deus. Jesus, como homem, viveu
transmitir esse amor de Deus. E por que nós entendemos isso? Os relatos do Novo Testamento relatam Jesus, que nos revela um Deus completamente imerso dentro da história humana, que se preocupa com seus filhos, que sente as dores dos seus filhos. Então, a figura do profeta não é apenas a palavra, mas há um incorporamento da palavra que revela Deus numa aproximação íntima, diferente da compreensão grega dos filósofos, que compreendia um Deus distante, um Deus de Aristóteles, que era tão distante que ninguém poderia se relacionar com ele. Aristóteles interpretava um Deus do motor imóvel, que movia tudo, mas por ninguém era tocado. Não tinha como sensibilizar Deus. E Yeshua trabalha um Deus sensível através dos profetas, um Deus que se revela sensível, que busca se relacionar com o seu povo. E Jesus revela isso. E diferente do que o Aristóteles queria, nós aprendemos também que Aristóteles interpretava desse Deus distante. Nós entendemos quando a dificuldade de Paulo em pregar um Jesus que revela um Deus tão próximo, que era escândalo para os judeus e ao mesmo tempo loucura para o mundo grego. Tanto é que Jesus nos revela um Pai amoroso. Então, Deus nos abençoe, que fazemos desse Pai, o nosso Pai, aquilo que devemos viver, o amor de Deus.